Olá, muito bom dia, graça e paz. Este é o programa da Igreja Cristo Vive. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Há outros deuses que possam ser chamados de deuses. Nós vamos trabalhar sobre este assunto neste dia. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo. Que bom você estar aqui comigo. Alguns me acompanham diariamente, outros Deus colocou especificamente diante dessa televisão para ouvirem ensinamentos da verdade. Você sabe que só quando se conhece a verdade é que verdadeiramente somos livres. Não há liberdade espiritual sem a verdade. A mentira aprisiona, a verdade liberta. E nós estamos desde segunda-feira ensinando e revelando acerca da principal questão da Bíblia Sagrada, que é Jesus. Quando se pergunta quem é o Deus da Bíblia e o Deus dos cristãos, todos sabem, o Deus dos cristãos é Cristo. Mas poucas pessoas sabem que Ele é o verdadeiro e que não existe, à luz da Bíblia, a chamada Trindade Celestial. Ao longo de gerações, criou-se uma ideia de que existem três deuses. Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Igreja Romana foi um pouco mais adiante. Criou três tronos. Num trono, um pai idoso, de barbas, cabelos brancos, no outro trono, um jovem ensanguentado, e no terceiro trono, uma pomba. Então, disseram as gerações do mundo que isto era uma trindade celestial. E na Bíblia Sagrada não há uma só referência a esta expressão trindade celestial. Como não existe nenhuma referência sobre livre-arbítrio. O que a Bíblia mostra, de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse, é a existência de um único Deus. Começou lá no Antigo Pacto, dizendo ao povo judeu: ouça, ó Israel, eu sou o único Deus. Jesus disse em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Quando ele falou com o seu discípulo Filipe, o evangelista, ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você está me pedindo para eu te mostrar o Pai? Olhe para mim. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Eu faço as obras, as mesmas obras que o Pai faz. Eu sou o Pai, ele estava dizendo em síntese. Então este é um mistério que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, ele disse: eu quero que você tenha uma firmeza de conhecimento de Cristo Deus. Depois no capítulo 3 ele disse: olha, há uma revelação que a nossa vida está oculta em Deus juntamente com Cristo. Então, conhecer o mistério do Deus da Bíblia Sagrada parece tão simples, mas para muitos está distante, ou quizás hoje estava distante. Entendermos que Cristo é Deus e Deus é Cristo. Ontem também expliquei que a ideia de que quando Jesus se fez carne, a ideia de que ficou um trono vazio lá em cima e que o Pai estava comandando o Filho lá de cima, não é a verdade bíblica. Quando Jesus se fez carne, Deus se fez carne. E ela habitou entre nós cheio de graça e de sabedoria. E ali estava o próprio Deus. Diziam que ele era o filho de Maria, o filho do carpinteiro. Achavam que estava ali apenas um profeta. E quando então Jesus tem a ousadia e diz: momento,
Eu e o Pai somos um. Sou eu que dou a vida eterna. Sou eu que salvo. Sou eu que chamo as minhas ovelhas como minhas ovelhas. E diz, capítulo 10 de João, que os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. E Jesus disse, mas você está me apedrejando por quê? Porque você se diz Deus. Então, na realidade, as pessoas têm que entender que Cristo não é o Filho, Cristo é Deus, é o mistério. Paulo vai adiante, porque esta carta aos Colossenses é uma carta muito importante, porque em várias passagens ele explica isso. Olha o que diz aqui no capítulo 1. Ele nos libertou do império das trevas. Ele, está falando de Deus, de Jesus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Agora veja como é que Paulo explica. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é o alfa, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o primogênito, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo em todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, ou nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, nós estamos falando aqui, esta descrição da pessoa e da obra de Cristo como único Deus. E veja o que diz a palavra, porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude. Isso significa toda a plenitude, tudo que você conhecer, de manifestações, de virtudes, de milagres, de curas, tudo, toda a plenitude está na pessoa de Cristo. A plenitude da divindade tem um nome, Jesus Cristo. Então eu gosto muito de explicar, porque como as pessoas pensam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, aí seríamos politeístas, seríamos pagãos. Ele disse, eu e o Pai somos um. Filipe, olha para mim, veja o Pai em mim. Eu e o Pai somos um. Então, este é o mistério. Então, todas as manifestações do Antigo Testamento, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Aleluia, todas essas manifestações de um único Deus, que se manifestou no Antigo Testamento como Pai, no Novo Pacto como Filho, no Pentecostes em diante como Espírito Santo. Mas o Espírito é o Pai é o Filho é o Pai é o Espírito. Nós estamos diante de um único Deus. Pastor, mas isto é um mistério revelado. Isto é um mistério revelado, Cristo é Deus. Porque eu tenho explicado aqui inúmeras vezes, eu no passado, quando não compreendia isto, eu li os livros dos pregadores de fora e tentava imitar. Então, eu tinha 1 hora de oração com o Pai, 1 hora com o Filho, 1 hora com o Espírito Santo. Aí eu conheci um pastor da Coreia, que tinha 3 horas com o Pai, 3 horas com o Filho e 3 horas com o Espírito Santo. E eu pensava, gente, que extraordinário, que beleza, que homem. E quando eu comecei a vivenciar, a experienciar esta ideia de 1 hora com o Pai, 1 hora com o Filho, 1 hora com o Espírito Santo, isso deu um nó na minha cabeça. Porque eu estava me dirigindo a 3 pessoas. João
Lá quase no final da Bíblia, ele diz isto, olha só. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Portanto, para reconhecer o verdadeiro tem que ter entendimento, tem que ter compreensão, esclarecimento. E ele diz, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Depois ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Significa que tudo que eu criar, além desta verdade, eu estou criando um ídolo. E Deus repreende e condena a idolatria. Por isso que a Igreja Romana, por não conhecer as verdades bíblicas, por não serem anunciadas as verdades bíblicas, substituiu a pessoa do que a Bíblia diz, a plenitude da divindade está nele, substituiu por Maria, ou por anjos, ou por santos. Então, eu tenho essa experiência de cátedra, ex-cátedra, porque eu vivi 21 anos dentro da Igreja Católica. Eu carreguei andor, eu fiz procissão, eu fiz comunhão, primeira comunhão, segunda comunhão, crisma, eu era coroinha, eu ajudava o seu padre, eu conhecia todo o sistema doutrinal, eu fui presidente da Juventude Operária Católica, eu fui presidente da Juventude Estudantil Católica, então eu conheço bem a igreja. E a igreja, durante 21 anos, nunca me falou de Jesus Cristo, nunca. Se alguma expressão era usada em latim na hora da missa, que o seu padre ficava de costas para a plateia, para a congregação, eu também não conhecia. Eu precisei de viver um drama na minha vida. Já lhe contei aqui muitas vezes, de um acidente no exército, quando vinha de uma cidade para a minha capital, Luanda, um acidente tão grave que eu tive 7 fraturas na perna esquerda, fratura na perna direita, bacia, cóccix, braço, rosto todo arrebentado. E ali como um legume, um vegetal, 9 meses dentro de um recobro, senhores. Rapaz com 21 anos. Ali eu conheci o verdadeiro Deus. Um Deus real, um Deus poderoso. Eu me recordo que o padre que me dava assistência, com todo o respeito, o senhor padre Ribas, ele sentava ao lado da minha cama e ele tirava um baralho de cartas e disse, vamos jogar cartas. O que ele sabia era entreter um paciente com cartas. Ou um tabuleiro de damas. Xadrez eu nunca soube jogar, eram as damas e as cartas. Então, eu precisava de entender algo além das escamas e dos véus. Eu precisava de conhecer um Deus real. Que eu sempre fui apaixonado, muito amoroso com esta ideia de Deus, do sobrenatural, do místico, do alfa, do ômega. Eu sempre fui muito vidrado nisso, mas eu não sabia quem era. Por isso, durante muitos anos, já no meio protestante, eu dizia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi assim que nós aprendemos no seminário. Até que um dia, num momento dramático da minha vida, momento de intimidade profunda com Deus, até de grande agonia e angústia, eu disse, Senhor, revela-te. Eu não posso continuar sendo um pastor achando que brigando com os demônios na igreja, sai demônios, sai isto, sai aquilo, e ter os cultos perturbados pelas manifestações que diziam, que dizem que era o diabo e davam força ao diabo, como é a tradição, e que não havia espaço para o principal, que era para a revelação de Deus. O diabo, ele não é bobo não, amado.
Ele é astuto, ele é sujo, ele é mentiroso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se ele puder roubar o foco do conhecimento da obra de Deus, ele rouba. Ou introduz a lei de Moisés com os seus costumes, suas abluções, ritos, cerimônias, sacrifícios e batismos para tirar a fé de Jesus. Então foi quando Deus, por sua graça, por sua misericórdia, iluminou os olhos do meu coração para que eu compreendesse, entendesse a riqueza da sua glória, a herança dos santos, o poder que tirou Jesus de entre os mortos, o poder da ressurreição. Disse: eu dei à igreja. Esse é o poder de Jesus que está na nossa vida. Então, o poder de Jesus na nossa vida não permite que sejamos covardes, não permite que baixemos a cabeça, não permite que aceitemos a doença como algo passivo, ou a morte, quizás a morte, como algo insufismável, que não se pode mexer mais. Quando Deus tem feito coisas extraordinárias no nosso ministério, mano. Deus tem feito coisas extraordinárias, milagres de cura, de câncer, de tumor, tirando pessoas da morte espiritual, chegam às vezes se arrastando de tanto sofrimento, que a falta do conhecimento deste Deus verdadeiro faz as pessoas viverem como eu vivi, desnorteado, mendigando, achando que era o karma do sofrimento que eu tinha que carregar. Então Deus nos colocou hoje frente a frente para eu lhe dizer: estamos no verdadeiro, e o verdadeiro Deus é Jesus. Todo o livro, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia, trazem Cristo na sua mensagem central. Todos os livros da Bíblia focam o nome de Jesus, ou a manifestação de Jesus na sua essência. Então eu amo a Jesus Cristo, eu sou um apaixonado por Deus, por tudo que Deus fez na minha vida, amado. Me tirando da morte, me tirando da amputação, da gangrena, da septicemia, do inferno que é um hospital militar, amado. Estive em 3 hospitais militares. Hospital do Luanda, Hospital da Estrela, Hospital do Campo Lido em Lisboa. Eu sei o que é o drama, negros sem pernas, sem braços, cegos, gente morrendo do lado direito, morrendo do lado esquerdo, uma coisa angustiante. Então Deus forjou o meu caráter e o meu apostolado. Eu não sou filho do papai. Eu não sou um pastor que papai me jogou no altar. Eu sou um homem chamado por uma vocação celestial, que o próprio Deus vivo se manifestou na minha vida. Isso manifesta. Sou pastor há 40 anos, amado. 45 de pregador. Deus tem planos tão perfeitos que me trouxe lá da África, depois de Portugal, depois para o Brasil. E hoje a minha voz, para a glória do Senhor, chega a 123 países do mundo. Isso é um plano perfeito, de um Deus vivo. Eu não sirvo a uma imagem, não sirvo a um aion, a um mito. Por isso, quando você me ouve, você não está ouvindo de forma lúdica, mas empática, porque o que eu lhe passo é a verdade libertadora. Cristo é Deus. Todas as manifestações de Deus do Antigo Testamento era Cristo. Todas as manifestações no Novo Testamento é Cristo. Todas as manifestações ou são Cristo. Todas as manifestações após o Pentecostes são de Cristo. São no Antigo Testamento, são no Novo Testamento, são para a eternidade. Cristo é Deus. Então, quando você falar com Jesus, quando você o conhece, quando você o reconhece, quando você o recebe, você está recebendo o verdadeiro Deus. E a partir de hoje, não diga mais Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Diga Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o Senhor. Como filho, ele se despojou
de toda a glória. Mas este nome estava sobre todo nome. E diz a Bíblia Sagrada que todo joelho, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então você que está dentro de um CTI, atrás das grades de uma prisão, você que está num plantão médico, você que está começando agora o seu dia se preparando para o trabalho, você que está indo dizendo, apóstolo, eu estou saindo de casa daqui a pouco para o imponderável, não sei o que vai acontecer na minha vida hoje, eu tenho um caso de justiça, eu tenho um problema grave para resolver com o médico, eu tenho uma situação com o advogado. Amado, não tema. Quem é o homem para que você o tema? Você tem um Deus a partir de hoje. Jesus, se você o recebeu como Senhor e Salvador, todos os homens morrem, amado. Toda a glória humana, você sabe, a glória humana é como a flor da erva. Nasce a erva, vem a flor, vem o sol ao meio-dia, queima, e o vento da tarde leva, amado. Não confie em homens, não confie em carros, não confie em cavalos, confie em Jesus Cristo. Às vezes você está olhando para uma pessoa e achando que ali está o rei da cocada preta. Meu amado, desculpa a expressão acadêmica. Toda a honra, louvores e glórias somente a Jesus Cristo. Todo homem perece, todo homem vira pó. Toda a glória humana, às vezes 72 horas depois, passou a dor da elaboração do luto, ninguém mais se lembra da pessoa. Dá o terno, dá os sapatos, dá a joia, dá o relógio, dá o carro, e a pessoa, era muito boa pessoa, e foi esquecida. Os grandes, que foram poderosos, que mandaram na nossa Federação Brasileira, onde estão? Então não perca a sua vida, achando que homem algum sobre esta terra é digno de receber glórias e honras. Que a glória do homem é passageira, a glória de Jesus é eterna. Curve-se diante dele, seja humilde, receba-o e ele te dará o poder de seres um filho de Deus, poderoso filho de Deus. Amém? Graças a Deus. Hoje é quarta-feira. Você sabe que eu estou desde manhã cedo aqui num entusiasmo, e o meu nó da gravata correndo de um lado para o outro, mas num entusiasmo, porque eu estou aguardando, na expectativa de Deus, o nosso culto logo à noite. E eu quero criar esta emoção na sua vida, esse desejo de você vir à casa de Deus, de acabar com esse rame-rame de vida medíocre, andando às voltas, em círculos. Parece que você tem um prego no sapato e você só sabe andar à volta. Deus tem algo grande, poderoso para a sua vida. Você é empresário, profissional liberal, executivo, dono de casa, idoso, cidadão, militar, o que for, amado. Deus te ama e Ele te espera. Mas na Cristo vive, onde há a verdade de Deus. Eu aguardo por você. Nós temos o telefone 30 17 90 90. Nossas bispas vão atender você com muito amor e oração. Estamos chegando ao fim do programa. E eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Se você sentir o desejo de me ajudar a manter este programa no ar, por favor, diga à nossa bispa que você vai ligar agora. Olha, eu quero ser um cooperador e investir o meu dízimo e oferta na obra de evangelização desta igreja. Amém? Você vai ter uma grande colheita. Logo à noite, 7h30 da noite, em nome de Jesus, nós vamos ter esse encontro de revelação. Nós aguardamos por você. Vamos despedindo. O telefone, 30 17 90 90. 30 17 90 90, Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. A glória do homem é como a flor da erva. Nasce a flor, vem o sol queima, o vento da tarde leva. A glória de Deus, não, é eterna, é para sempre. Graça e paz, um dia maravilhoso. Tenha coragem de viver o Cristo vivo nesta terra. Graça e paz.